Pessoal, graça e paz, boa noite. Começando mais uma live, da nossa live de leitura bíblica 2026. Como eu sempre gosto de dizer, dedicando 45 minutos de leitura da Bíblia por dia. Você vai conseguir ler a Bíblia em menos de um ano. Isso mesmo. Hoje nós estamos indo para o 44º dia lendo a Bíblia. Então são 44 dias que nós já lemos a Bíblia em 2026. Olha que lindo. Não foi nem todos os dias, a gente nem começou dia 1º de janeiro. 44 dias lendo a Bíblia e nós já lemos Gênesis, já lemos Êxodo, já lemos Mateus, Marcos, Lucas, João, e já estamos quase terminando o livro de Salmos, e nós já começamos o livro de Atos e o livro de Levítico. E é esse livro que eu quero te chamar para a gente ler agora. Abra lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, que o próprio nome já fala, né? São atos que os apóstolos fizeram, atos de pregar a palavra de Deus, de plantar igrejas, tudo ali aconteceu no livro de Atos. Antes da gente ler, vamos orar? Espírito Santo, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos lendo a Tua palavra, lendo a palavra de Deus. Fala aos nossos corações, que essa palavra seja luz para a nossa vida, nos trazendo direção, nos trazendo discernimento para todas as etapas da nossa vida, em nome de Jesus, amém e amém. Então vamos lá, sem mais delongas, né? Tem gente que pensou que eu não ia fazer a live hoje, por conta do jogo do Flamengo, mas enganou feio, então nós estamos aqui. Compartilhe essa live aí com alguém, convide mais pessoas. Atos, capítulo 3. Ontem nós lemos lá Atos 1 e 2. Atos, capítulo 3. Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, ou seja, a hora nona. Gente, a hora nona era 3 horas da tarde, viu? Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Então o coxo, vendo que João e Pedro estavam entrando no templo, ele pediu eles, me dá uma esmola. Pedro, juntamente com João, fitando os olhos nele, ou seja, observando, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E então disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou e logo os seus pés e artelhos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andar e louvar a Deus, reconheceram-no como o mesmo homem que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao pórtico de Salomão. Quando Pedro viu isto, disse ao povo, homens israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade tivéssemos feito andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais,
glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo e pedistes que vos desse um homicida. Matastes o autor da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, este homem, a quem vedes e conheceis, foi fortalecido. Foi a fé que vem pelo nome de Jesus, que deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Ora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Gente, é tão importante isso aqui, é tão interessante, porque de fato é quando está iniciando o ministério de João e de Pedro, iniciando o ministério dos discípulos. E eles não tendo nada para entregar para esse coxo, ele entregou o que ele tinha, que era o quê? Que era a presença de Deus, que era a cura através de Jesus Cristo. Porque lá atrás, antes de Jesus subir aos céus, Jesus disse aos discípulos que no nome dele eles farão maravilhas, farão muito mais do que eles já tinham presenciado com Jesus. E aí Pedro, ele cura em nome de Jesus este coxo, e aí ele vem e começa a pregar para as pessoas que estavam duvidando, que estavam maravilhados com aquilo que tinha acontecido. E aí Pedro começa a pregar e falar que aquele povo crucificou Jesus, aquele povo negou Jesus, mas que mesmo eles tendo negado Jesus, era necessário eles o quê? Se arrependerem. Por isso que existe sempre uma saída. Às vezes você conversa com alguém hoje que ele está negando Jesus, mas não é por isso que você não deve pregar o Evangelho. Versículo 21. Convém que o céu o contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Pois Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo o que vos disser. Todo aquele que não escutar esse profeta será exterminado dentre o povo. Todos os profetas, desde Samuel e todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditos todos os povos da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, ao desviar-se cada um das suas maldades. Essa é a palavra em Atos capítulo 2. Agora Atos capítulo 3. Vamos ler. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Perturbaram-se muito do que ensinassem, de que o ensinassem o povo, né? Então, enquanto Pedro e João estavam ali conversando, pregando, ensinando o povo, essa turma aqui de saduceus, desses sacerdotes aqui, eles ficaram incomodados, porque eles estavam ensinando o povo, anunciando Jesus, a ressurreição, né, dentre os mortos. Versículo 3. Lançaram mão deles
e os encerraram na prisão até o dia seguinte, porque era já tarde. Então eles pegaram João e Pedro e colocaram numa prisão. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses a quase 5.000. Então, nessa pregação aqui, dali para frente, chegou quase 5.000 pessoas crendo no que Pedro e João estavam o quê? Estava falando, estava pregando. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus maiorais, os anciãos, os escribas, Anás, que é o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Pondo a Pedro e João no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Começou o interrogatório. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Então o que Pedro fez? Pedro fez a defesa dele, respondendo a pergunta que o sacerdote tinha feito a ele e glorificando a Cristo. Ele não negou aqui Jesus Cristo. Ele glorificou e falou que foi em nome de Jesus que aquele coxo foi curado. Aí continua, versículo 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Por quê, gente? Por que a Bíblia retrata isso aqui? Que eles eram indoutos, que eles eram sem letras, ou seja, não eram pessoas inteligentes, por exemplo, como Paulo. Não eram pessoas que tinham estudado, mas eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. A Bíblia que diz isso. Quando eles estão cheios do Espírito Santo de Deus, o que eles estavam falando vinha do Espírito. E aí por isso que no verso 14 fala: vendo com eles o homem que fora curado, não tinha que dizer em contrário. Ou seja, não tinha como eles debaterem, porque o homem foi curado. Eles mostraram que foi curado por conta de Jesus. Não foi magia, não foi mágica. Todavia, mandando-os sair fora do sinédrio, conferenciaram entre si: que havemos de fazer a estes homens? Porque estava chamando a atenção. A todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas, para que isto não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum, ou seja, não pronuncie o nome de Jesus a ninguém. Chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. E responderam, porém, Pedro e João: julgai vós se és justo diante de Deus obedecer ante a vós do que Deus. Ou seja, é melhor eu obedecer você ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para o castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Eita glória! Pois o homem que se opera aquele milagre de saúde tinha mais de 40 anos. Soltos eles,
foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus em oração. Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu disseste pela boca de Davi, teu servo, por que bramam as gentes e os povos pensam coisas vãs? Levantam-se os reis da terra e os príncipes se ajuntam a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Gente, isso aqui é muito lindo, sabe por quê? Porque depois você lê lá no último versículo de Marcos 16, e eu gosto muito de Marcos 16 por conta disso. No último versículo fala que quando Jesus subiu aos céus, ele ascendeu aos céus, sentou à direita de Deus e enviou o Espírito Santo que cooperava com os discípulos em sinais e maravilhas, e os discípulos anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Olha a oração deles aqui. A oração deles lembra justamente o que aconteceu com eles lá. Então eles estavam novamente pedindo ousadia para Deus. Agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças, ou seja, Senhor, olha o que está acontecendo com a gente. Olha, Senhor, nós estamos sendo ameaçados, mas nem por isso. E concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Então, mesmo diante das dificuldades, Senhor, eu quero ser ousado. Mesmo diante das pessoas virem contra mim, Senhor, eu quero ser ousado. Eu quero ser ousado para falar a tua palavra. Mesmo diante de qualquer barreira, Senhor, me dê ousadia para falar a tua palavra. É isso que esse texto está nos mostrando. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aqui, bem aqui, Atos 4, versículo 31, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Assim que eles terminaram de orar, o Espírito Santo veio e tomou todos ali. Aleluia. Era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Isso aqui para mim é fantástico também. Quanto eles contavam testemunho, habitava a graça de Deus. Eles contavam os testemunhos e a graça de Deus era abundante na vida de todos. Não havia entre eles necessitado algum, pois todos os que possuíram herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a sua necessidade. Então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então os apóstolos eram mantidos por ofertas, os apóstolos eram mantidos por pessoas que abençoavam eles. Para quê? Para frutificar no ministério. Gente, é muito bonito isso aqui. Atos é muito bom, é muito bom. Por isso que a gente vai ler com bastante calma, bem tranquilo, para a gente entender, tá bom?
Eu até ia ler aqui Atos 5, mas não. Então hoje vai ser só Atos 3 e 4. E vamos voltar lá para Levítico, que também está sendo uma leitura bem interessante, né? Levítico 3, agora. Ontem nós lemos em Levítico que o Senhor chama Moisés e explica para ele sobre os holocaustos, como seriam as ofertas dos cereais, como seriam as ofertas aos holocaustos, né, de matar os animais para perdoar os pecados. E agora nós vamos falar sobre os sacrifícios das ofertas pacíficas, no capítulo 3, que também ensina muita coisa, como era o povo hebreu da época. Capítulo 3, Levítico. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, e se o fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecendo-la sem defeito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e o degolará diante da entrada da tenda da congregação. Então os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão sangue sobre o altar em redor. Do sacrifício de oferta pacífica oferecerá como oferta queimada ao Senhor a gordura que cobre a fressura, sim, toda a gordura que está sobre ela, os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado com os rins, ele os tirará. Os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, em cima do holocausto que estará sobre a lenha do fogo. É oferta queimada do cheiro suave ao Senhor. Se a sua oferta for por sacrifício pacífico ao Senhor, for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, sem defeito a oferecerá. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a degolará diante da tenda da congregação. Então os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar em redor. Do sacrifício de oferta pacífica, trará ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará do espinhaço, e a gordura que cobre a fressura, sim, toda a gordura que está sobre ela, os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado com os rins, ele os tirará. O sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É o alimento da oferta queimada ao Senhor. Mas se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor, a oferecerá. Porá a mão sobre a sua cabeça e a degolará diante da tenda da congregação. Então os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar em redor. Depois trará dela a sua oferta por oferta queimada ao Senhor. A gordura que cobre a fressura, sim, toda a gordura que está sobre ela, os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado. Juntamente com os rins ele os tirará. O sacerdote queimará tudo isso sobre o altar, e é o alimento da oferta queimada, de cheiro suave. Toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será nas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. Então, aqui era um mandamento do Velho Testamento, como que procedia o sacrifício de determinadas ofertas, que a Bíblia chama de ofertas pacíficas. Ou seja, são aquelas ofertas que deveriam estar fazendo parte do cotidiano. Não era uma oferta específica para quem estava de fato em pecado. Era uma oferta pacífica, no sentido de ser algo prazeroso. E por que a Bíblia fala sobre esses animais? Ela fala sobre gado, sobre um gado miúdo, ou seja, um gado mais novo, fala sobre cabra, porque era
o rebanho da época. Tinha gente que tinha gado mais novo, tinha gente que tinha gado mais velho, tinha gente que tinha cabra. E por que ela fala também muito aqui, né, sobre os filhos de Arão? Volto a dizer, nós aprendemos isso em Gênesis, em Números. Arão e os filhos dele foram chamados, num bom modo de dizer, para ser pastores do templo. Foram chamados para ser os administradores do tabernáculo. Então tinha todo esse ritual, tinha que passar por eles, porque Deus falou para Moisés que queria pessoas para cuidar do tabernáculo, para administrar tudo que fazia lá. Então Arão e seus filhos eram esses administradores. Interessante pensar, né, que no versículo 17 aqui de Levítico 3, fala que isso aqui é estatuto perpétuo, ou seja, que não poderia ser mudado, que viria a ser para todas as gerações vindouras, né? Que nenhuma gordura nem sangue algum comereis. Por quê? Porque eles não deveriam comer aquele sangue, aliás, aquelas gorduras dos animais que tiravam ali, e nem beber o sangue, porque Deus não queria que isso acontecesse. Toda gordura será do Senhor, porque era aquilo de fato que era a parte suculenta do animal ali, tinha que ser queimada. E aquele cheiro da gordura chegava aos céus como aroma suave. Era isso que Deus queria. É simples assim, gente. Não precisa ficar criando muita coisa, não. E a gente nem precisa entrar muito aqui também, né? Porque senão a gente vai ficar só explicando e não vai lendo. Agora aqui, ó, olha só o que diz o título. Sacrifício pelos pecados dos sacerdotes. Então aqui no capítulo 4, agora já fala da oferta pelos sacrifícios. Vamos lá? Aliás, pelos pecados. Disse o Senhor a Moisés, sempre o Senhor dizendo a Moisés como deveria proceder. Dize aos filhos de Israel, quando alguém pecar por ignorância e fizer o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, além daqueles 10 mandamentos, tinham outros mandamentos. Então, é isso que o Senhor está falando aqui. Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo pecado que cometeu um novilho sem defeito, como oferta pelo pecado. Por que isso aqui, gente? Porque era o que tinha de mais valioso. Você pegar um bezerro, um novilho perfeito, sem mancha, sem mácula, era muito dinheiro. Então isso aqui tinha que custar algo. Trará o novilho à entrada da tenda da congregação perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do novilho e o degolará perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. Molhará o dedo no sangue e espargirá dele 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Então o sacerdote porá daquele sangue sobre os chifres do altar do incenso aromático, perante o Senhor que está na tenda da congregação. Todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à entrada da tenda da congregação. Toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre a fressura, sim, toda a gordura que está sobre ela, os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e o redenho de sobre o fígado, com os rins ele os tirará, como se tira do novilho do sacrifício de oferta pacífica. Então o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a cabeça, as pernas, a fressura e o excremento, a saber, o novilho todo, levará fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha no monte de cinza. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isso for oculto aos olhos da assembleia, e se fizerem o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, e o pecado que cometerem for notório, então a assembleia oferecerá um novilho como oferta pelo pecado, e o trará diante da tenda da congregação.
Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e o novilho será degolado perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação. O sacerdote molhará o dedo naquele sangue e os aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. Daquele sangue porá sobre os chifres do altar, que está perante a face do Senhor na tenda da congregação. O restante do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da entrada da tenda da congregação. Versículo 19. Tirará dele toda a sua gordura e queimá-la sobre o altar. E fará este novilho como fez o novilho da oferta pelo pecado. Assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará propiciação, e lhe será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado da assembleia. Quando um príncipe pecar e por ignorância fizer alguma de todas as coisas que o Senhor, seu Deus, ordenou não se fizessem, ele se tornou culpado. Quando o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode e o degolará no lugar onde se degola o holocausto. Perante a face do Senhor é oferta pelo pecado. Depois o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. E o restante do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como a gordura do sacrifício de oferta pacífica. Assim o sacerdote fará por ele expiação do seu pecado, e ele será perdoado. Se alguém dentre o povo da terra pecar por ignorância, fazendo algumas das coisas que o Senhor ordenou não se fizessem, ele se tornou culpado. Quando o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra, sem defeito pelo pecado cometido. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a degolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e o restante do seu sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício de oferta pacífica, e a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor. Assim o sacerdote fará expiação por ele, e ele será perdoado. Mas, se pela sua oferta trouxer uma cordeira, como oferta pelo pecado, sem defeito a trará. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a degolará por oferta pelo pecado no lugar onde se degola o holocausto. Depois o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e o restante do seu sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura como se tira a gordura do cordeiro, do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Senhor. Assim o sacerdote fará por ele expiação do pecado que cometeu, e ele será perdoado. Vocês acham que era fácil, né? Vocês acham que era fácil ter os pecados perdoados, né, no Antigo Testamento, né? Não é brinquedo, não. Vamos ler aqui mais os 5. Levítico 5. Nós temos um tempinho aqui ainda. Depois a gente vai lá para Salmos. Que os capítulos de Salmos é bem curtinho. Eu já verifiquei aqui. Hoje os Salmos é bem mais curto, então vai ser rápido ler Salmos hoje.
Então vamos investir tempo aqui mais em Levítico. Nós lemos agora o 3 e o 4, não é isso? Agora vamos ler o 5, que o tema fala assim, ó, sacrifício pelos pecados ocultos, aqueles pecados escondidos. Então a gente leu o sacrifício das ofertas pacíficas, sacrifício pelos pecados dos sacerdotes e agora sacrifício pelos pecados ocultos. Aqueles pecados que ninguém fica sabendo. Vamos lá. Olha como era feito. Quando alguém pecar porque intimado a depor em juízo não denunciar o que viu ou o que soube, levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja cadáver de animal selvagem imundo, seja cadáver de animal doméstico imundo, seja cadáver de réptil imundo, ainda que o faça sem perceber, será ela imunda e culpada. Ou quando alguém sem perceber tocar qualquer imundícia humana, qualquer coisa que o faça imundo, quando ele souber depois, será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar temeramente com seus lábios para fazer mal ou para fazer bem, em tudo que o homem pronuncia temerariamente com juramento, sem perceber, e o souber depois, culpado será numa dessas coisas. Aquele juramento que a gente faz e não cumpre. Ai, meu Deus do céu. Sendo alguém culpado numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. Olha que interessante isso aqui. É a primeira vez que a gente escuta a palavra confessará. Então, nesses pecados aqui que a Bíblia trata, que chama de pecados ocultos, a Bíblia fala, sendo alguém culpado numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. E como oferta pelo seu pecado que cometeu, trará ao Senhor uma fêmea de gado miúdo, cordeira ou cabrita, como oferta pelo pecado. E o sacerdote fará por ele expiação do seu pecado. Olha isso daqui. Por que a fêmea, gente? Porque a fêmea é mais valiosa do que o macho. Se ele sacrifica a fêmea, ele barra a produção de novos filhotes do animal. E por que tinha que passar para o sacerdote, para ele fazer a expiação do seu pecado? Ou seja, para ele saber, expiação é expiar, ou seja, para ele ter conhecimento do seu pecado. Então, por isso que fala confessar, e depois como oferta tinha que ser a fêmea, porque tinha que custar algo para as pessoas, tinha que ser algo que custaria o sacrifício por esses pecados ocultos. Mas se os seus recursos não forem suficientes para gado miúdo, então trará ao Senhor uma expiação da culpa que cometeu, ou seja, 2 rolas ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Por que rolas e pombinhos, gente? Porque tinha de monte, era para todos, ou seja, não tinha desculpa para ninguém. Qualquer um tinha acesso a confessar os seus pecados e a ofertar, né, como parte da expiação dos seus pecados. Ele os trará ao sacerdote, o qual oferecerá primeiro o que é para a oferta pelo pecado. E como a sua unha lhe torcerá a cabeça rente ao pescoço, sem separá-la de todo, do sangue da oferta pelo pecado, espargirá sobre a parede do altar. Porém, o que sobrar daquele sangue será espremido à base do altar. É oferta pelo pecado. Do outro fará o holocausto conforme o estabelecido. Assim o sacerdote fará por ele a expiação do pecado que cometeu, e lhe será perdoado. Porém, se os seus recursos não lhe permitirem oferecer 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de um efa de flor de farinha, como oferta pelo pecado. Não lhe misturará azeite, nem sobre ela porá um incenso, pois é oferta pelo pecado. Ele a trará
ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará um punhado cheio como memorial e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Senhor. É oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará por ele a expiação do pecado que cometeu em alguma dessas coisas e lhe será perdoado. O restante será do sacerdote, como nas ofertas de cereais. Disse o Senhor a Moisés. Quando, o Senhor está falando aqui, quando Moisés, quando alguma pessoa cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por oferta um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para oferta pela culpa. Assim restituirá o que tirou das coisas sagradas, e ainda acrescentará o seu quinto e o trará ao sacerdote. O sacerdote fará expiação por ele com o carneiro da oferta pelo pecado e será perdoado. Se alguém pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que não se deve fazer, ainda que sem perceber, será culpado e levará a sua iniquidade. Do rebanho trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação como oferta pela culpa. E o sacerdote por ele fará expiação do seu erro que cometeu sem perceber e lhe será perdoado. É oferta pelo pecado, certamente se fez culpado para o Senhor. Aleluia! Viu aí? E hoje é muito fácil, né? Infelizmente. Infelizmente. Nem confessar as pessoas querem. Quanto mais dar oferta. O que é a oferta hoje? O que seria hoje, Jesus? Nesse tempo a gente ofertar ao Senhor. Isso aqui não é valor financeiro. Isso aqui é o que nos custa. A oferta dos animais aqui era aquilo que custava para eles. Aí tinha valor financeiro, óbvio. Mas hoje, no tempo da graça, Jesus veio, rasgou o véu. O que nos custa é tempo. O que nos custa é consagração. O que nos custa é jejum. É ofertar o nosso tempo a Deus. É ofertar o nosso propósito para Deus. É fazer o que nós estamos fazendo. Ofertar o nosso tempo lendo a palavra de Deus. Tudo isso, além de confessar. Lógico. Confessar os seus pecados aos homens. Confessar os seus pecados para Deus. E Ele vos perdoará. Vamos lá então. Salmos 138. Gente, estou muito feliz. Estamos terminando o livro de Salmos. 138. Eu te louvarei ao Senhor de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa do teu amor e por causa da tua fidelidade, pois engrandeceste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me ouviste, alentaste-me e fortaleceste a minha alma. Todos os reis da terra te louvem, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. Cantem os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Embora o Senhor seja excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece de longe. Ainda que eu ande no meio da angústia, tu perseverarás a minha vida. Estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O Senhor cumprirá o que me diz respeito, o teu amor, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Aleluia. Salmos 139. Ó Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe estendes o meu pensamento, entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos.
sem que haja uma palavra na minha língua, ó Senhor. Tudo conheces. Tu me cercaste em volta, puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que possas atingir. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer nas profundezas a minha cama, tu ali também estarás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser, de certo que as trevas me encobrirão, e a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas são escuras para ti. As noites resplandecem como o dia, pois as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois criastes o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras. E a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui formado, quando fui entretecido nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos quando nenhum deles havia ainda. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão vasta é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Gente, olha isso aqui. Se desse para contar os pensamentos do Senhor, seria em maior número, mais do que a areia. Quando acordo ainda estou contigo. Se tão somente matasses o ímpio, ó Deus, apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles falam contra ti, com intenção maligna. Os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, e abomino aqueles que se levantam contra ti. Odeio-os com ódio completo. Tenho-os por inimigo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia. Que salmo lindo, né? Salmo de número 139. Salmo 140 e a gente vai encerrar. Livra-me, ó Senhor, dos homens maus. Protege-me dos homens violentos, que maquinam maldades no coração e vivem projetando guerras. Aguçam a língua como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos dos ímpios. Guarda-me dos homens violentos, os quais se propuseram desviar os meus passos. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam uma rede à beira do caminho, armaram-me armadilhas. Eu digo ao Senhor, tu és meu Deus, ouve, ó Deus, o meu clamor por misericórdia. Ó Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, que cobres a minha cabeça no dia da batalha. Não concedas, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos. Não deixes ir avante o seu mau propósito, para que não se orgulhe. Quanto aos que me cercam, cubra-lhes a cabeça a maldade que os seus lábios têm causado. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançados no fogo, em covas profundas, para que não se tornem a levantar. Não se estabeleça na terra o caluniador. O desastre persiga o homem violento. Sei que o Senhor concede justiça ao pobre e sustenta a causa do necessitado. Certamente os justos louvarão o seu nome e os retos habitarão na tua presença. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai. Obrigado pela leitura de hoje. Obrigado que o Senhor tem falado conosco nessas leituras. Pai, eu encerro, Senhor Deus, a leitura de hoje. Faço
desse último versículo a minha oração, ó Pai. Que certamente os justos louvarão teu nome e os retos habitarão na tua presença. Pai, que nós possamos ser retos para habitarmos na tua presença. Pai, que nós possamos ser justos para nós louvarmos o teu santo nome, independente de qualquer coisa, independente de qualquer dificuldade. Continua nos guardando, guarda a minha casa, a minha família, guarda a família de cada pessoa que está assistindo essa live, que vai assistir depois ou que passou por aqui. Esteja com eles, ó Pai, em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe. Valeu mais uma vez, pessoal. Hoje nós lemos então o livro de Atos, capítulo 3 e 4, Levítico capítulo 3, 4 e 5 e Salmos 138, 139, 140. Amanhã estamos aqui de volta de novo. Um abraço, um beijo do gordo. Até amanhã. Valeu!